queridos irmãos. Hoje, com muita alegria, damos início ao nosso projeto Experiência Fora do Corpo. E nessa primeira semana, iremos falar sobre o curso, iremos dar uma introdução básica sobre projeção e no final iremos contar nossos relatos. Os palestrantes de hoje são o Fábio, o Luiz e eu, que me chamo Lucas. Bom dia, amigos da família Projeção Astral. Hoje é o nosso primeiro dia, né? Estaremos iniciando nossos estudos. Iremos falar sobre, no nosso primeiro dia, a introdução, né? Que a gente está falando aqui hoje, agora. No segundo dia, estaremos falando sobre o que é a viagem astral, né? E quem pode se projetar, qual a diferença. No terceiro dia, estaremos falando sobre energias, chakras, cordão de prata e ouro, aplicação física quântica, corpo energético, 7 chakras. No quarto dia, sintomas projetivos, fenômenos do sono, paralisia e outros sintomas, evidência, clarividência. No quinto dia, medo, ansiedade, outros inimigos, relatos sobre o medo, causa, consequências astrais e físicas. No sexto dia, estamos falando sobre projeção, sexualidade, estar, inconsciência fora do corpo, cansaço físico, seres disfarçados. Do sétimo dia, espíritos obsessores, assediadores e amparadores. No oitavo dia, defesa e controle energético, como fazer, quando deve fazer, como limpar energia. No nono dia, técnicas projetivas, energéticas, erros. No décimo dia, moral na projeção, comportamento, evolução, dimensões astrais, mentais, energéticas. No décimo primeiro dia, assistência extrafísicas e benefícios, como é feito, por que é preciso da gente, como ajudar. 12º dia, controle das emoções, reforma íntima, forças e emoções fora do corpo. No 13º dia, disciplina, programa e preparação, comportamento no decorrer do dia, planejar onde ir, coisa simples no início, deixar algo para anotar, um caderno, um gravador, denotar as experiências. No 14º dia, drogas, bebidas alcoólicas, chás, sentimentos, pensamentos, ações e suas repercussões. No 15º dia, a conclusão. Problema, solução, técnicas, alguns relatos. Bom, amigos, não sei como que está a estudo de cada um de vocês aqui. Acredito que tem gente que até já aprofundado no assunto. Outras pessoas que teve experiências com a projeção astral, né? Eu mesmo, quando comecei minhas experiências, eu era bem novo. Acho que as minhas primeiras experiências que eu lembro, eu acho que eu tinha uns 14 para 15 anos. Mas aqui iremos tentar explicar da forma mais simples possível, né? Para que possamos entender e aprender um pouco sobre o assunto, todos nós juntos. Tem gente que leva para o lado da religião, outras pessoas já levam para o lado mais científico, outros para o lado místico, e assim vai, né? Mas a projeção astral a gente sabe que é uma capacidade que todos nós temos, independente de religião, cor, de raça, de lembrar ou não da experiência que todos têm, mas sabemos que todos nós saímos. Muitos ficam ali sobre o corpo, uns ficam sonhando fora do corpo. Às vezes são atraídos para lugares de acordo com suas vibrações, seu padrão vibratório, pensamento, etc. Mas o certo é que todos nós saímos. Ao adormecer, as pessoas ficam inconscientes para fora do corpo. Tem a nossa áurea, né, que é a reação do corpo físico. Temos também a faixa do cordão de prata, que vamos aprender sobre isso durante o decorrer do estudo. As pessoas, muitos não conseguem ir muito longe, devido à densidade das energias, também por falta de conhecimento, pela questão da consciência, da lucidez. A diferença de estar consciente, de estar lúcido, além de poder se defender, né? Você vai poder viver situações conscientes que não podia viver inconsciente. Vai conseguir entender e ver coisas que você
você está passando, que acontecia devido a você não saber, né? Devido a ser um está-luz. E que você não sabia. A projeção astral vai dar essa condição da gente poder entender o que se passa com a gente. E a gente vai ver isso durante o nossos estudos, né? Defesa energética, expressão da pessoa e assim vai. E a projeção astral nos dá um profundo conhecimento, né? Além de poder comprovar a continuação da vida e poder ter esses conhecimentos que temos, devemos pesquisar, né? Ler ótimos atores aí. O importante também é mudar a forma de pensar, né? A forma de ver, não se apegar muito a crenças, fazer suas próprias experiências e tirar suas próprias conclusões e também se questionar, né? Agora eu vou deixar com você, Luiz. Como o Fábio falou, o interessante, né, dos temas que a gente colocamos, né, é que vai ter dias específicos que vai ser uns dias bem interessantes. Porque acontecerá surpresas também no meio desse caminho, né, de ensinamento, né. Tem algumas coisas que são importantes a ser faladas, né, porque a experiência extracorpórea, né, ela engloba de todos os tipos de parapsiquismo, né. Então, vamos estar falando de bastante coisa. E uns temas que serão bem interessantes, né? Todos são interessantes, é claro. Mas terá alguns que a gente vamos ter que ter mais atenção, né? São assim, como que eu posso dizer, os primórdios, né, para a saída. Que será aí, no caso ali, a defesa energética, o controle energético, as técnicas projetiva e energética, né? E é claro, a moral, né? Esses serão um dos temas muito interessantes, né? O controle das emoções, porque as surpresas vão acontecer nesse meio do caminho. Como também aqui todos nós somos médios, né? Tem uma mediunidade, né? Vamos ser falado isso. Todos nós também somos espíritos. Então, no meio do caminho, pode acontecer sim de ter intuições, de acontecer coisas diferentes, tá bom, gente? Pro pessoal que chegou aí agora há pouco, tá bom? Bom ver vocês aqui. E eu queria aproveitar e falar um pouquinho mais também, né? Para essa introdução do curso de hoje. Algumas palavras, algumas coisas que vão nos animar, né, e vão nos ajudar, né? Como o Fábio falou também, né? Uma coisa que esse aprendizado ajuda muito, que é o autoconhecimento, né? E alguns fatores positivos que vai ajudar uma pessoa que está iniciando, ou alguém que já teve até alguma experiência. Uns fatores positivos que pode ajudar mais ainda você se você já for uma pessoa equilibrada. É bem interessante, né? Esse ensino, essas coisas, e no decorrer do estudo, conforme eu fui estudando e aprendendo, né? Os amigos espirituais foi abrindo, né, minha visão, minha clarividência um pouco mais. Ainda está abrindo, né, mas já é uma diferença gigantesca de quando você tem a visão fechada. Os sentidos, a capacidade de raciocínio, tudo isso vai melhorando com o decorrer do tempo, com essas experiências, com as ajudas, né? Porque passa a ter um contato com a outra dimensão lucidamente, né? Agora, os aspectos negativos, né, para quem está iniciando estudo, ou para quem vai começar, até para quem já está estudando, se for uma pessoa desequilibrada e querer usar esse conhecimento para o mal. Então, desiste, para por aí, porque não é bom para você, não que não consiga, entenda isso. A gente vai estar falando também no decorrer, que todos podem fazer isso, todos podem sair do corpo, que é algo natural. Porém, é a lei da ação e reação, né? Se você fizer o mal, a causa e consequência, né? Fazer o bem vai atrair o bem. Fazer o mal vai atrair o mal. Então, as consequências aí é atrair obsessores e problemas devidos, né? Essa causa, coisas para dentro do celular mesmo que não vão ser muito boas, né? Pode assim se repercutir fisicamente, né? É claro, só se repercute fisicamente não porque da saída do corpo, já deixando claro aqui, gente. Isso que se repercute fisicamente é algo individual. Tentei explicar isso até no grupo lá, mas escrito fica ruim.
quando vira uma possessão. Possessão é algo individual, que acontece com cada indivíduo, dependendo da faixa vibratória de pensamento diário. E eu trabalhei muito em dispossessão, então eu entendo um pouquinho desse assunto. Então isso aí a gente vai estar também, no decorrer, quando tiver pergunta, a gente vai estar falando. Tá bem, gente? Eu preparei alguns textos aqui, tá bem? E eu queria ler para vocês, né? Eu mesmo fiz, e algumas coisas eu queria estar falando também, tá bom? É um textinho bem interessante que talvez eu fiz esperadamente em mim, né? Mas vai ajudar muitos projetores. O título que eu dei a esse texto que eu fiz é Escala para ser um projetor experiente. E começa assim. A saída do corpo é como uma escala de aprendizado. A primeira experiência, geralmente patrocinada, o espontâneo, aí o projetor começa a estudar para entender, começa a se alimentar melhor, e até reformas íntimas e morais faz. Porém, as experiências vão cessando. Chega um tempo que o projetor começa a entrar em EV, em catalepsia, por repercussão da movimentação energética. Mas acaba rápido e ainda não sabe como é que estava entrando. Ele continua e percebe como fez para atingir aquele estado. Mas agora ele tem que aprender a permanecer naquele estado. Ele passa a entender e consegue atingir bem aquele estado. Aí chega a hora de decolar. Uma nova dificuldade para todo projetor inexperiente. E acaba perdendo a experiência. Um motivo que ele não sabe qual. Próxima fase, agora ele conseguiu decolar do corpo, mas novamente por algum motivo é puxado ao corpo. Ele não consegue sair do quarto, pois sempre tem problemas na visão ou algum lastreamento em volta do corpo. Antes de sair do quarto, ele sempre é puxado. Ele não entende que as primeiras experiências foi tão ajudado, ele não sabia que estava sendo ajudado, porque ele estava desbloqueado, enxergando. Aí ele passa a estudar e passa essa fase. Entende cada chakra, agora limpa um pouco melhor e consegue sair do quarto. Com as dificuldades já que ele não sabia que me ajudava. Depois ele começa a conhecer o lado de fora, a saída. Encontra outros problemas, perdeu o medo de espírito, conhecer as coisas. E após disso, de todos esses problemas ele enfrentar, cada dia é um aprendizado. Então, a partir daí, ele pode se considerar um projetor experiente, tá bom, gente? Aqui para concluir, que daqui a pouco a gente vai estar finalizando já, né? Tem muita gente que chegou aí tarde, mas tem coisa interessante ainda para ser falado, né? Daí, ainda hoje. Porque tem gente que ainda tem dúvida. Você nunca vai conseguir confirmar, né, uma experiência extracorpórea tendo uma, duas experiências, 3, 4, nunca. Eu acho que nem com 10 uma pessoa consegue confirmar. Mas depois, com o tempo, já com mais experiência, e tudo fica mais claro. Né? A visão hoje de um materialista sobre o assunto é dizer que tudo é ilusão, né? Fruto da nossa cabeça. Né? O materialista acredita que são alucinações. Mas algumas perguntas eu abordo, né? E logo fica claro, né? Como pode, em uma alucinação, alguém estar totalmente lúcido, consciente dos seus atos? Como pode uma alucinação, uma pessoa ter todo o autocontrole energético, físico, perdão, gente, e o corpo sutil, né? Psicossoma é um duplo, né? Eu digo físico é porque é uma réplica do corpo físico. Então, sendo uma ilusão, como pode? Como pode uma ilusão, uma pessoa de olhos vendados, tudo que eu estou falando aqui é experiências próprias, tá bom? Como pode uma ilusão, uma pessoa de olhos vendados, enxergar todo o seu quarto, enxergar sua esposa, seu filho andando? Como pode?
Como pode uma pessoa, uma ilusão, uma pessoa escutar uma distância claramente como se tivesse alguém perto de você? A resposta vai ficando cada vez mais clara quando começamos a fazer esse questionamento, né? Um grupo de cientistas começaram já a fazer experiências, tá bom? Para quem não conhece, tem vários institutos hoje e fazem experiências científicas sobre o assunto. E algo positivo que aconteceu nesses estudos foi algo bem interessante. Peço atenção até de vocês aí que ainda têm dúvida, para tirar suas próprias conclusões. Aqui não vamos assim obrigar a entender nada, a aprender forçado ou querer colocar conhecimento em cada um. A intenção é que cada um tire a própria conclusão, tirando a própria conclusão sobre o assunto. E os testes foram o seguinte: eles colocaram uma pessoa, né, mais experiente no controle de bioenergia, claro, em uma máquina, né, que mede não só a frequência do cérebro, né, mede a ativação do cérebro. E no momento de uma das técnicas, né, a OVE, que vai ser uma que a gente vai estar falando aqui, né, oscilação longitudinal voluntária de energia, a gente vai estar falando dela também no decorrer do curso. E no momento que o projetor, né, começou a movimentar a energia com essa técnica OVE, foi visto que ao redor do cérebro houve uma ativação gigantesca, uma ativação fora da caixa craniana e não dentro, uma expansão ali muito grande. Na verdade não, ainda não é isso, foi dessa forma. Então ali já o cientista achava ali que foi um problema de aparelho, mas fizeram o teste em outras máquinas e continuou com o mesmo resultado. E assim um sinal positivo, porque isso não é algo que se acontece. Continuando os testes, perceberam uma coisa bem interessante. A pessoa continuou movimentando energia e essa ativação ao redor da caixa ficando cada vez mais forte. E no momento que ela atingiu o EV, que chamamos de estado vibracional, aí que a coisa ficou mais interessante ainda. O nosso cérebro, no caso, ele ativa por partes, né? Como eu estou falando agora e pensando, ele ativa uma parte, movimento do dedo, ele ativa outra, movimento do pé, ativa outra. Cada movimento ou pensamento, ele ativa um setor, uma área do cérebro, tá bem? Todos sabem disso, né? Ciência, né? Mas quando uma pessoa atingiu o EV, foi detectado algo meio assim surpreendente aos cientistas. Algo que não é natural. Toda a área do cérebro ficou acesa e ainda a área ao redor do cérebro também. Aí como podemos dizer que isso seria uma ilusão? Uma ativação de tal grau? Ainda estão estudando, é claro, porque para eles ainda não pode dizer que é uma confirmação da experiência extracorpórea, porque não tem nada. Hoje a humanidade só acredita no que vê, não que eles desacreditam. Eles não podem afirmar. Um grupo de cientistas que chamamos de quarto grupo são os grupos que eles não acreditam em algo até ter a certeza. Eles procuram a resposta, não correm atrás de crenças. E no decorrer do curso a gente tem que aprender isso também, né? A correr atrás de resposta e não sair acreditando em qualquer coisa. Não ficar acreditando em tudo que eu faço, em tudo que o Fábio fala, tudo que eu falo. O intuito aqui é passar as informações básicas e vocês tirar a própria conclusão. E eu espero que até aqui foi bem claro com todos, tá bem, gente? E se alguém tiver algo a falar agora, tá bem, gente? Pode falar, que em seguida a gente vai estar seguindo com um relato de meu, do Fábio e do Lucas, das primeiras experiências também que tivemos, para cada um entender como é que funciona, né? Talvez alguns aqui já sabem, eu sei que tem gente aqui mais avançada, mas tudo é passo a passo, tá bom? A gente vai pegar as coisas avançadas já mais para frente no decorrer do curso. Eu vou estar deixando já minha primeira experiência, já que eu já estava falando. Em seguida o Lucas pode falar e o Fábio também. Mas já vamos lembrar que a próxima aula vamos falar bem mais aprofundado, né, do que é uma projeção, né, com os outros nomes, né, desdobramento, saída do corpo, né. Então na próxima a gente vai estar falando mais sobre isso, né, aprofundando nesse tema no próxima aula.
A minha primeira experiência foi bem simples, tá bem? Primeira experiência consciente, né? Totalmente lúcida. Né? Porque eu tinha aqueles flashes de clarividência, de pela manhã, algumas coisas que eu não entendia. Já me peguei em catalepsia, mas com uma faixa de consciência não muito boa, né? De lucidez, digamos assim. Lúcida que eu tive, a primeira experiência, foi bem interessante e vou explicar como ocorreu. Eu já estava em casa, que eu fiz uma operação na perna, e já estava há quase um mês em casa. E nesse período eu pensei, né? Eu vou começar a estudar para entender o que acontecia comigo. E nesse decorrer, eu pensei, eu quero entender por que eu toco. Porque desde cedo, né, eu comecei depois dos 17 anos, ser um orador, trabalhar em dispossessão e cura. Mas o que adiantava eu fazer tudo aquilo e não sabia o que eu estava fazendo? Eu tinha visões claras, à distância. Eu consegui ver algumas vezes de consciência de outras pessoas à distância. Eu via com os olhos da pessoa, mas o que era aquilo? Sendo que dos 9 anos em diante, se eu não me engano, 7, eu não recordo bem, eu entrei para a igreja evangélica. Então esse período inteiro na igreja evangélica fechou um pouquinho, privou minha mente de muitas coisas. Mas esse trabalho eu fazia lá. Mas e daí? Eu queria entender. Porque a teoria ali é muito fechada. Por que eu toco a pessoa cai? O que é isso que eu sinto passando no meu corpo? Por que eu tenho sonhos que respondem algumas perguntas minhas? Eu queria entender tudo isso. E nisso eu comecei a estudar. E acabei me deparando com um assunto, né? Arrebatamento, chamado na minha religião, que agora eu nem me considero tanto assim, não sou preso, eu continuo frequentando porque sou útil. E me deparei com esse assunto e comecei a aprofundar, e isso foi me dando uma coordenada. Os sintomas eram coisas que eu sentia, e tudo aquilo ali foi batendo e foi explicando muitas coisas. E eu continuei lendo. Aprendi uma técnica simples, né, que nos livros antigos chama de EV, né, hoje a gente chama de OVE, que a gente vai estar explicando no decorrer do curso. E comecei a fazer aquela técnica, eu não entendia nada, né? A única coisa que eu sabia fazer era aquilo. Eu tinha mais ou menos um pequeno controle, né, de energia, eu conseguia jogar minha energia um pouquinho para a mão, tá? O fato de eu trabalhar na cura, eu sei que não era uma energia minha, era algo que passava no meu corpo, mas eu conseguia direcionar ela. Então, para mim foi um pouquinho fácil essa movimentação. E comecei a movimentar a energia sem saber de nada, para cima, para baixo, para cima, para baixo. E no decorrer de 17 dias, focado naquilo, eu acho que, se não me engano, foi quando eu já estava desistindo, porque nada acontecia. Afinal, desde cedo eu tentava meditar, eu sabia que era possível sair, mas não tinha noção como fazer. Então, o que eu fiz? Comecei nesse período de estudo, só movimentando as energias, tentando ficar lúcido, diminuir ali em carne, fiz um monte de coisa que, na verdade, não tinha tanta necessidade. Mas quando a gente está iniciando, mas no decorrer a gente vai também estar explicando isso. Porque tem gente que vira vegetariano de dia para o outro, achando que isso vai ajudar a ter experiência extracorpórea, não é assim. E fui fazendo tudo isso, e depois de um período me deitado na minha cama, né, sentado na verdade. Eu estava com muita dor na perna devido a essa operação, e as dores não paravam. Eu lembro de tomar 2 remédios, 2 paracetamol, se não me engano, 2 tramadol, não lembro. Um remédio para dor bem forte. E sentei na cama, no cantinho, e fiquei ali sentado. A dor não passava, mas depois de um tempo ela foi passando. E à medida que ela ia passando, eu ia pegando um sono. Só que aí teve um momento que eu caí em sono e nem percebi. No meu sonho, eu estava numa rua ajudando um colega, e no meio da conversação, eu conversando com ele, ajudando nessa conversação, e na hora de terminar eu dei tchau e levantei voo. Aquela sensação forte de voo, eu já tive muito sono lúcido quando mais novo, despertou minha consciência, e se despertou muito forte. Quando eu dei por mim, eu estava no meu quarto, naquela posição que eu estava, porém meus braços e pés estavam flutuando.
eu fiquei meio que quase apavorado. Eu não sabia se era feliz, se eu estava nervoso. Foi uma experiência assim. Mas o que me deu mais medo é que eu estava sentindo meus braços e pés flutuando, mas eu estava cego. Mesmo cego, eu ouvi uma voz bem alta. É a mesma coisa, né? A quantidade de lucidez estava muito grande. Porém, o frontal, que a gente já está explicando, que é o que é responsável pela visão, estava fechado. E aquilo que eu comecei assim, quando eu ouvi uma voz dizendo, lá vai ela de novo. E essa voz muito forte falando, né? Alguém que estava falando em volta, ou era uma forma de pensamento, não sei exatamente ainda. E meu coração socou com força. Isso, o coração socou com força, eu vi que eu não estava enxergando, abri o olho. No momento que eu abri o olho, eu senti quando descia novamente. E no momento que eu senti voltando aquilo ali pro corpo, novamente, assim, eu já estava com o olhar aberto, mas a sensação de voltar estava ali. Após essa experiência, foi um longo período. Um bom tempo, assim, eu fiquei 1 ou 2 dias querendo mais informação sobre aquilo, porque eu ainda não conhecia bem esse estado. E procurei informações e não achava. Acabou que eu mandei no grupo GVA pedindo ajuda, mas ninguém respondeu. Para quem participa do GVA, eu já fui lá, você vê que é um grupo bem parado, né? Responder, ou por não saberem, né? Tá essa dúvida, né? E então, o que aconteceu? Passou um dia, eu nada de conseguir dormir, porque aquela sensação, a lucidez era muito forte, eu não consegui dormir. Passou o segundo dia, nada de eu conseguir dormir. No terceiro dia, eu já estava quase torto, capenga, e pedi ajuda, né? Eu fiz uma oração e pedi porque eu precisava dormir, mas aquela sensação estava muito forte, porque foi algo muito lúcido. Então, isso costuma acontecer com as pessoas nas primeiras experiências que são mais intensas, a qual o cérebro não está acostumado, o corpo não está acostumado, e pode acontecer dessa forma, tá bom, gente? Isso a gente vai estar explicando também. Essa foi a primeira experiência, eu vou aproveitar e já falar a segunda, que serve também. Que aconteceu 17 dias depois disso, eu já comecei a treinar mais, estudar mais, entender mais de energia, e vi que nesse momento de EV, eu já estava entrando em EV algumas vezes, na hora da decolagem eu deveria se sentir saindo mais fracamente também, para não sair com muita força. Eu fiz uma técnica bem simples da época, que a gente vai estar passando também no decorrer do curso. Virei para o lado, mão no rosto, outra entre as pernas, e em poucos minutos eu acabei entrando em EV, no estado vibracional. Na realidade, eu entrei em um sonho, mas foi bem rápido. No sonho eu estava dentro do carro de um amigo e já estava sentindo a vibração. Eu falava no sonho, não acredito que eu vou entrar e ver no carro do fulano de tal. Quando eu pensei já nisso, minha boca começou a inchar dentro do sonho, e isso me despertou na consciência. Eu estava no meu quarto, eu estava inflando na realidade o meu rosto, aí total lucidez, né? Eu estava com a mão, a para-mão no rosto para tentar segurar, mas quando eu fiquei lúcido eu já tirei, tomei controle da situação e tentei botar minha saída pelo frontal, onde estava mais forte a vibração. Eu estava sentindo um frontal muito ativo nesse dia. Como eu falei, isso é uma experiência patrocinada, né? A primeira foi mais espontânea, que eu não esperava, a segunda foi patrocinada. O frontal estava bem ativo e eu tentei mentalmente dar o comando para me sair ali onde estava essa ativação, que era só o que eu sabia fazer em um tempo. E nisso eu estava virado pro berço do meu filho, rapaz. Eu tentei não colocar muita força, gente. Que foi o que foi explicando. Mas você fala para alguém que nunca andou de moto para não acelerar muito. A pessoa vai levantar empinando, puxando uma roda, rapaz. E assim aconteceu comigo. Eu tentei não colocar força e no momento que da saída eu joguei uma força que eu bati naquele berço do meu filho, que no duplicado, né, no plano parafísico ali, o plano espiritual, astral, aquilo fez um barulho estrondoso. E eu pude me ver quem eu era, porque na hora que eu bati ali, acontecia que ficava como que eu posso dizer, a água no seu estado de vapor gasoso. Eu bati daquela forma ali e pude ver quem eu era na verdade. Eu sentei na cama, olhei para os meus braços, comecei a pensar, nossa, isso sou eu. Essa experiência me deu a certeza da vida após a morte. Porque meu corpo estava ali deitado, eu em pé.
Então assim acontece com muito. Então não foi dúvida. Imagina, eu crente com a minha doutrina, evangélico desde cedo, como que eu vou acreditar em reencarnação e vida após a morte? Só tendo uma experiência assim mesmo. Vi meu corpo ali, uma criança estava chorando no berço, ela estava meu filho, e não era meu filho. A criança se tomou um susto, né, na hora que eu bati ali com força e saiu de lá rápido. Comecei a escutar os cachorros latindo e fui puxado em seguida, né? Aí depois começou a luta de tentar sair do quarto, mas até aí é a minha experiência, tá bom, gente? Agora deixar o Fábio falar aí e o Lucas em seguida, pra gente já tá terminando, porque já são 9 horas. O horário que a gente vai tentar estender no máximo até as 9, tá bom, gente? Minhas experiências também começaram muito cedo. Eu era bem novo ainda. Começou quando eu tinha 14 para 15. E um dia eu tava deitado na casa da minha avó, uma caminha de solteiro, e a TV tava ligada no programa do Chaves, me lembro como se fosse hoje. E eu deitado ali, de repente comecei a sentir o EV. Senti o EV e do, sentindo o EV e dali já comecei a subir. Comecei a decolar, a decolagem do corpo. E aquela sensação boa de liberdade, sabe? Daí, quando eu fui chegando, eu subindo, quando eu fui chegando assim, bem perto do telhado, olhei pra me vi ali embaixo, deitado na. Eu me perguntei, e se eu não voltar? Me bateu um certo medo, né? Na mesma hora eu fui puxado, e acordei ali maravilhado, né, com aquela experiência. E como o Luiz também, eu nasci católico, foi mais ou menos com 12 anos de idade, eu entrei para a igreja evangélica. E parece que de alguma forma eu sabia que se eu contasse aquilo ali, eu ia ser julgado de alguma forma, né? Muitas pessoas falam, contar, uma pessoa vai chamar você de louco, então vai falar que você tá com capeta. É mais ou menos assim. Aí daí desse tempo foi pra cá, as experiências foram acontecendo, só que eu sabia que era diferente, coisa diferente, mas eu levei como normal. Levando aqui como normal. O EV pra mim, era coisa comum, acontecia direto. Sempre me pegava em EV. Às vezes tinha vezes que eu acordava e parecia que eu tava caindo na corpo, carregando em cima. Na realidade ali era a gente, o corpo astral, né? O corpo astral saindo do corpo ali. Aí eu tinha aquela sensação que parecia que tava escorregando em cima. Parecia que ia cair. Quantas vezes eu não tive isso? Depois que eu descobri o que era projeção astral, aí eu tive noção do que era. Aí, mais ou menos nesse tempo também eu não tinha internet, e era mais ou menos 3 anos, eu vi uma postagem sobre isso, sobre a projeção astral, e comecei a pesquisar. Comecei a pesquisar e descobri o que era. E nessa postagem tinha até uma técnica que é mais ou menos assim, você olhar pro telhado, o canto da parede, o fim da parede do telhado, você olhar para aquele canto e tentar puxar sua visão mais ou menos um meio metro. Quando você puxa a visão nessa técnica, sua visão fica um pouco embaçada, ficar ali olhando. E eu comecei a fazer essa técnica. Comecei a fazer. Quando foi uma noite, eu me vi em pé ali, saí, senti o EV, saí, fiquei em pé ali do lado da cama, olhei, meu corpo ali deitado. E me bateu aquele certo medo, né? Eu peguei e voei, mergulhei em cima de mim, mergulhei em cima do meu corpo e acordei. E daí pra cá eu descobri o primeiro grupo lá, que a gente, o primeiro grupo Projeção Astral que a gente tá, e fui aprendendo sobre o assunto. Aprendi muito. E de lá pra cá tive muitas experiências de simples de você acordar, né, se verem de casa, sair para fora. Muitas experiências bem lúcidas, outras com pouca lucidez. Já tive também experiências de fazer amparos. Tive várias experiências para mostrar. Eu continuo tendo. E essa sensação muito boa de liberdade, você aprende, você muda a experiência. Agora eu vou passar pro Lucas, vai contando a experiência. Bom dia, meus queridos irmãos. Vou estar falando aqui minhas primeiras experiências.
Então, eu acredito que a minha primeira experiência ela foi patrocinada. Ao decorrer do curso, a gente vai estar explicando sobre os tipos de projeções, as experiências. Então, e eu me encontrei no meio da noite, acordei no meio da noite, eram as 3 horas da manhã. Eu acordei imóvel, em estado de catalepsia, que a gente vai estar explicando também no decorrer do curso. E nesse momento eu me encontrei paralisado, sem conseguir me mexer, sem conseguir falar e ao mesmo tempo com muito medo. Comecei a ouvir passos, comecei tipo, ver umas sombras e nisso fiquei com muito medo, que é normal também, a gente vai estar falando sobre o medo, que daí entrei em um pânico assim que eu queria acordar, queria sair daquele estado, não sabia o que estava acontecendo. E depois dessa experiência eu comecei a buscar mais, comecei a pesquisar mais e nisso que eu fui entrando no assunto da projeção. E a minha primeira projeção consciente foi depois de um mês mais ou menos estudando, praticando as técnicas energéticas que a gente vai estar explicando, como o Luiz falou, que é o WOV, chegando ao estado vibracional. E eu fazendo as técnicas toda noite antes de dormir, um dia um domingo, assim, acordei por volta das 6 horas da manhã, já acordei no estado vibracional, no momento do EV senti todas as minhas energias, tipo, como se estivesse levando um choque, e já estava com minha visão, e no momento da decolagem, minha visão meio que distorceu, né, que é próximo aqui de casa. Então, eu já saí, e quando eu saí assim, estava consciente do outro lado, nossa, eu fiquei muito feliz. Já queria sair lá fora, tentei atravessar a parede, não consegui, eu estava muito denso, mas não perdi tempo, fui lá fora, olhei assim para minha mão, puxei meu dedo para poder comprovar, o dedo esticou, nossa, aí que eu fiquei feliz mesmo, saí correndo, pulando por cima aqui do portão, eu fiquei pulando aqui fora. Aí logo eu entrei dentro de casa, assim, eu vi minha mãe, assim, com as consciências e acabei voltando ao corpo. Então, essa foi a minha primeira experiência que eu tive consciente e a gente vai estar auxiliando mais vocês aí no decorrer do curso. Para finalizar, eu vou estar falando o que a gente vai falar na próxima palestra, que vai ser o que é viagem astral, as nossas capacidades parapsíquicas, quem pode se projetar, qual a diferença de um sonho e uma projeção e alguns outros assuntos que englobam no geral. Vou dar minha palavra ao Luiz, desejo a todos um ótimo dia, que Deus abençoe todos. Eu acredito que tudo já foi o mínimo que a gente podia falar hoje, como falamos que é uma introdução. Eu peço a paciência, né, porque é bem devagar, gente. Eu vou estar colocando alguns textos aí para vocês estarem lendo, que a gente fez. As experiências acontecem devagar, a gente tem que ter paciência, persistência e muito amor, né? Porque o amor, a gente tem aprendido aí que é uma energia muito forte, né? E ela ajuda muito nessas experiências. Então peço a todos aí que permaneçam, né? Vamos até o final desse curso, desse ensinamento, para que possamos ter uma experiência até talvez conjunta em todos também, e isso melhorando aí para todos. Como falou, né, a próxima aula, pedimos que todos cheguem no horário também, que teve gente atrasada aí, marque aí, ó, a agenda aí no celular, no aparelho. E o pessoal que não entrou ainda, eles vão ter até a próxima aula, que é aí que vai iniciar mesmo para entrar, tá bem? Depois disso, comunique aí, se tiver mais alguém que quiser entrar, tá bom, gente? Que aí a gente vai estar cancelando o link para entrar no grupo. Então, só temos essa semana aí para o pessoal entrar. A gente vai estar, o que foi gravado aqui vai estar sendo colado até amanhã à noite também. Terça-feira de manhã no máximo já vai estar disponível aí. E alguns textos resumidos aqui do que foi falado. Para quem perdeu, que não entendeu também, vai estar aí de novo, tá bom, gente? Um grande abraço a todos. Um ótimo domingo também, gente. Perdoa as falhas aí do nosso sistema aí. A internet hoje não tá boa também para ninguém. Mas o próximo vai ser bem melhor, tá bom? Fique com Deus, tenha um ótimo dia.